fato marcante da sua carreira, emocionante ou divertido que você pudesse nos contar? Acho que toda carreira de atleta, assim, profissional, tem muito fato, muita história divertida para contar, porque cada fim de semana é uma corrida diferente, numa pista diferente, numa cidade diferente, então tem muitas histórias legais, assim. Uma história que, assim, que me marcou muito teve um título que eu ganhei de brasileiro, que eu fui para a final, eu precisava ganhar a corrida, porque na penúltima etapa eu tinha sido desclassificado, então na final eu precisava ganhar a corrida, e o meu concorrente, que até então tinha feito todos entre os 3 primeiros, ele tinha que chegar para trás de sétimo, né, para eu poder ser campeão. Então a gente foi para a corrida sem contar muito com o título, foi contando com a vitória da corrida mesmo, porque eu tinha perdido uma etapa, né, então... E o mais interessante, eu ganhei a corrida e meu concorrente ficou em penúltimo lugar, eu acabei ficando campeão. Como você se prepara mentalmente e fisicamente para uma competição? E qual pesa mais? Então, eu acredito assim que o motocross, assim, diferente de outros esportes, ele abrange muita coisa, assim, até o fato de, como ser um esporte de risco, você está correndo o risco o tempo todo, que é o que mentalmente, assim, tem que estar com a mente muito boa. Eu acredito que 90%, assim, para um piloto de motocross ter um bom resultado, ele tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a mente boa. E a melhor forma de treinar isso é treinando com a moto, né? Porque quanto mais treina, mais sorte em cima da moto você vai ter. Você nunca pensou em participar de outras modalidades, como cross country, enduro, moto velocidade? Já pensei em ir pro freestyle, mas cross country também, até fiz algumas provas de cross country. Mas eu não sei, eu acho que pela minha tocada de motocross, assim, querer tudo, corrida que resolva tudo rápido, eu acho que eu não dei, apesar de ter feito algumas provas boas, eu não fui muito legal no cross country, que eu caí bastante, assim, até liderava a prova, mas acabava caindo pela tocada de motocross, mas assim, se eu, uma oportunidade dentro da moto, assim, com certeza eu iria para qualquer, assim, modalidade que seja em cima de uma moto. Rafael, o que conta mais em um campeonato? A técnica ou o equipamento? Vamos analisar o fato de que no ano passado você conseguiu andar bem no Arena Cross, fazer a 5ª e 6ª colocação com uma moto original, correndo contra oponentes que estavam com motos que chegavam a custar 100 mil reais. O que você acha que importa mais, a técnica ou o equipamento? Com certeza, assim, é bem um equilíbrio, sabe? O equipamento, ele conta muito também, mas o equipamento conta muito, mas o treinamento, assim, o piloto tá bem preparado, assim, vamos dizer assim, o equipamento vai fazer a diferença se o piloto estiver bem preparado. E, assim, o motocross é muita coisa, é muito detalhe, é um esporte que a evolução dele é muito lenta. O motocross, a evolução dele é lenta, você treina bastante para evoluir pouco, mesmo porque você está correndo risco toda hora. Então, qualquer milésimo que possa melhorar faz a diferença, é aí que o equipamento entra nessa parte, assim. Opa. Como você analisa e comenta o Campeonato Brasileiro desse ano? Quais surpresas que nos aguardam? De surpresa eu não entendo muito, porque eu não sei dizer muito bem de surpresa, porque ultimamente no Campeonato Brasileiro a gente não teve boas surpresas, né? A não ser uma etapa do Brasileiro de Limeira, que assim, o ano passado que foi uma etapa muito boa, mas eu acredito assim, no meu ver, assim, que o Campeonato Brasileiro ele perdeu muito o brilho dele, que tinha antigamente, do piloto querer ser campeão brasileiro e tal, ele perdeu muito o brilho, porque hoje em dia é um campeonato que, por mais que tenha um calendário, os pilotos que correm, não tem como, tipo, acreditar naquele calendário que vai dar certo, que vai ser naquelas datas. Está sempre mudando as datas e o piloto nunca está podendo se preparar para tal pista do campeonato ou preparar a moto. Então é meio que sempre, vamos dizer assim, meio que uma bagunça tudo isso. Acho que tem muito que melhorar. Eu acredito assim, todos os pilotos reclamavam do jeito que o brasileiro era mais antigamente, mas eu acredito que deu uma boa decaída e eu acredito que boas surpresas tão cedo acho que não tá por vir, não. O que você acha sobre a participação de pilotos estrangeiros nos campeonatos nacionais?
Tem assim, a gente pode olhar que tem um ponto positivo, que um piloto estrangeiro puxaria o ritmo de um piloto brasileiro para ele poder melhorar mais, para então disputar um campeonato internacional, um mundial que seja. Mas o que a gente vê no momento são pilotos estrangeiros, alguns deles que, a grande maioria deles, vamos dizer assim, que vem, mas não tem nem ritmo para ganhar dos brasileiros que tem aqui. Então, acho que isso aí esse tipo de piloto eu não acredito que agrega muito nos brasileiros. Mesmo porque eles estão roubando vaga de muito piloto que está... assim, todos os anos que passam a gente vê um ou dois brasileiros que eram profissionais deixando de correr cedo por falta de apoio ou falta de patrocínio mesmo. Então, os pilotos que estão lá fora, não sei, talvez eles lá fora não tenham patrocínio, então eles vêm pro Brasil e conseguem um patrocínio melhor aqui, só que isso acaba roubando vaga de piloto brasileiro. Assim, em nenhum momento eu acho que, na minha opinião, o piloto em si não tem culpa nenhuma, acho que a culpa mesmo são dos dirigentes, até porque poderia ter 100 gringos aqui assim no Brasil, mas eu acho que o brasileiro teria que estar na frente assim em questão de patrocínio, de tudo. Vamos supor, um exemplo seria que para a equipe poder ter um estrangeiro, ela teria que ter 2 brasileiros, que o contrato teria que ser igual ou melhor para o brasileiro, isso assim, registrado. Acho que esse aí seria um início, porque o gringo, quando vem para o Brasil, ele pode ficar campeão, ele só vai levar coisa boa para ele. Ele não vai passar gerações, ele não vai mais estar aqui no Brasil para poder acompanhar uma corrida como o Jorge Negrete e o Rafael Ramos correram no Arena Cross em Jundiaí. Assim, um motocross da antiga, que talvez se uma época que fosse só gringo, não tivesse brasileiro, a gente não teria para relembrar, assim, como eu relembrei, eu era pequeno, eu olhava eles correndo. Então, eu não vejo muito ponto positivo de gringos aqui. Eu acredito que se fosse para ter gringo aqui, teria que trazer gringo bom, assim como trouxeram o Cairoli na etapa do sul do brasileiro. Que ali, assim, é um piloto referência. Agora, um piloto que anda igual aos pilotos daqui não é referência. Gostaria de saber, na sua opinião, o que mudou no esporte desde que você começou até hoje? Assim, hoje em dia, depois que entrou as motos 230, aumentou o número de pilotos no motocross, cresceu bastante, porque muita gente tinha o sonho de correr, mas não corria porque não tinha acesso para comprar moto, era meio complicado. Hoje em dia tem a 230, e o cara que compra uma 230, logo ele quer ir para uma importada. Porém, eu acredito assim que o motocross, antigamente era uma disputa, a disputa era muito melhor, muito mais bonita a disputa. Existem boatos de que você pretende se mudar para os Estados Unidos. É verdade? Sim, é verdade. Pelo menos eu penso em passar uns meses lá para poder... Eu quero poder andar de moto, quero poder... vou dar aula em uma pista lá, quero poder aprender também, aprender um pouco lá, porque no Brasil acho que está meio complicado o esporte, tá difícil. Então eu vou para lá, tô com uma oportunidade de poder trabalhar lá com motocross. Então, pelo menos um tempo eu vou para passar lá e poder treinar também, quero participar de provas. Por que você tomou tal decisão? Foi tudo, aconteceu tudo, assim, acabou dando certo, acabou encaixando. Aqui teve a crise com os problemas da moto, o Brasil também está em crise, e na mesma época surgiu a oportunidade de eu poder trabalhar dando aula em uma pista, na Califórnia. Então, eu cheguei à conclusão que para eu poder correr aqui no Brasil, para eu poder andar de moto aqui no Brasil, não seria fácil, porque é por causa da crise, tem poucas oportunidades de patrocínio, as empresas não estão investindo tanto em brasileiros para correr de motocross. Então eu decidi ir atrás dessa oportunidade para poder trabalhar lá, e lá eu vou conseguir andar de moto também e participar de prova.
Qual perspectiva você tem para o seu futuro no motocross? Meu futuro no motocross é seguir treinando pilotos, dando aula. Esse aí é o meu plano A. Porém, eu vou continuar andando de moto. Eu vou andar de moto nos Estados Unidos. Pretendo correr o Mundial esse ano. Mas o meu foco principal vai ser o... Rafael, que dica você daria para um piloto que está começando agora e pretende entrar no mundo das competições? A dica principal serve para qualquer esporte, né? Que tem que se dedicar, tem que treinar. Assim, não deixar de lado a parte física, que a parte física é um elemento muito importante no motocross. E a dedicação, sempre dedicação, assistir bastante filme de motocross, viver o motocross, respirar o motocross, sentir o motocross. Meu nome é Rafael Zene, 10 vezes campeão brasileiro, 15 vezes campeão paulista, 20º colocado no AMA Motocross. Você está assistindo a TV Pro Moto.